vídeo nós vamos tratar o que significa morrer uma vez em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então esses são os dois versículos de Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Lendo esses versículos, principalmente o versículo 27, podemos perguntar: será que morrer uma vez significa que aqueles que o Senhor ressuscitou, como Lázaro, por exemplo, quando ele estava aqui em vida, o Senhor Jesus ressuscitou, não morreram novamente, mas foram para o céu na ascensão de Cristo? Na queda, no jardim do Éden, Deus designou a morte como a pena única para o pecado. Você pode confirmar isto, além de Gênesis, onde está esta ordenança de Deus, esta ordem de Deus, também em Romanos capítulo 5, versículo 12, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Isto se compara à oferta única de Cristo pelos pecados. No versículo 28 de Hebreus capítulo 9, onde nós lemos: Notaram morrer uma vez, e Cristo também ofereceu-se uma vez. Este versículo afirma que no curso natural dos eventos, a morte é uma ocorrência única. No arrebatamento, o poder sobrenatural irá alterar isto. Os santos vivos nunca morrerão. Na hora do arrebatamento, João capítulo 11, versículo 26, os crentes serão transformados na hora do arrebatamento, não passarão pela morte. No caso daqueles que ressuscitaram dos mortos antes da ascensão do Senhor Jesus, durante seu ministério e no ministério dos apóstolos, o poder sobrenatural contrariava esta ordem. Somente uma intervenção divina pode reverter a morte. As Escrituras não dão nenhuma razão para acreditar que alguém ressuscitado da morte antes da encarnação de Cristo ou depois da sua ascensão teve uma saída milagrosa da terra. Eles voltaram à vida em um mundo arruinado pelo pecado. Junto com Lázaro, eles morreram novamente. Ou seja, Lázaro ressuscitou, mas não ressuscitou em corpo de glória. Ele ressuscitou no seu mesmo corpo, com a natureza pecaminosa, mesmo sendo uma pessoa salva, e ele voltou a morrer, como também o filho da viúva de Naim, aquela menina de 12 anos, todos voltaram a morrer. O Senhor é o único, até agora, ressuscitado da morte. Leia Filipenses capítulo 3, versículo 11. Ele está vivo para sempre e é a primícia de uma nova e distinta colheita, de ressuscitados também, os crentes no arrebatamento. Vamos ler Apocalipse 1, 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Este versículo está falando do Senhor Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 e 23. Outros, antes dele, do Senhor Jesus, foram ressuscitados dos mortos. Eles foram ressuscitados da morte. Uma ressurreição. Na sua vinda, os santos adormecidos não serão meramente ressuscitados dos mortos, como Lázaro foi, o filho da viúva de Naim, ou aquela menina de 12 anos. Eles serão ressuscitados para nunca mais morrer. Os seus corpos serão transformados como corpo de glória, ou glorioso como o corpo do Senhor Jesus. Vamos ler um versículo que trata disto, ou alguns versículos que tratam disto. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém
que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 a 54, esses versículos claramente estão tratando da ressurreição dos crentes no arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Mais uns versículos em Filipenses. Paulo disse: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Bem, deixo uma palavra final para os que acreditam na reencarnação, pensando que é a mesma doutrina de ressurreição, pois são coisas totalmente diferentes. Reencarnação não tem apoio bíblico, pois sua doutrina foi criada fora dela e depois tentaram achar apoio bíblico para deixar mais palatável, mas deixar mais aceito pelo cristianismo. Porque o cristianismo rejeitou reencarnação quando isso apareceu. Então tentaram achar versículos bíblicos que poderiam dar ideia que seria reencarnação. Ressurreição é a pessoa voltar ao seu mesmo corpo com todas as faculdades e lembranças que tinha anteriormente. Coisas que não se dão na doutrina da reencarnação. Além de que o objetivo da reencarnação é desmerecer o sacrifício de Cristo como o único meio de salvação para todo pecador que vem ao mundo. Cristo sempre foi rejeitado pelo mundo, e principalmente pelo mundo religioso. Nos dias do apóstolo Pedro, ele presenciou isto, mas não ficou calado. Ele denunciou isto de maneira clara para todos os que estavam ouvindo ele. Ele disse: Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E ele continua: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Ou seja, a reencarnação é algo totalmente contrário da ressurreição. São assuntos totalmente diferentes. Ressurreição dos salvos é para ele receber um corpo de glória. Ele volta para o seu mesmo corpo quando o Senhor Jesus voltar no arrebatamento e é levado para o céu. A reencarnação é a pessoa voltar para qualquer corpo, e tem reencarnação até em plantas, em animais. Mas vamos pegar a reencarnação voltando para seres humanos, tem o objetivo do aperfeiçoamento para ganhar a salvação de Deus. Coisa totalmente contrária às Escrituras, porque a Bíblia diz que é pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, a reencarnação é uma doutrina oposta, contrária e ofensiva à Bíblia. Não acredite que a Bíblia coopera ou apoia a reencarnação. Pelo contrário, a reencarnação é ofensiva à Bíblia, ofensiva a Deus, é ofensiva ao Filho de Deus, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A reencarnação diz que nós não precisamos deste Filho. Ou se nós precisamos, ele foi um bom exemplo para nós seguirmos, mas ele não nos salva. Mas a Bíblia diz que ele salva. Inclusive o Senhor, ele mesmo disse que ele salva. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele também disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, tem alguma coisa, ou muitas coisas erradas na doutrina da reencarnação. Uma que reencarnação não existe. É uma doutrina diabólica, criada pelo diabo e os demônios, quando nesses centros espíritas existe uma comunicação com supostos mortos. Essas pessoas estão se comunicando com espíritos que conheciam muito bem aquelas pessoas que eles estão supostamente procurando falar, procurando contato, mas na realidade estão falando com demônios, com espíritos malignos, fazendo-se passar por aquelas pessoas que já deixaram esta vida. Portanto, não caia nesta cilada. Leia a Bíblia com a orientação do Espírito Santo de Deus e não com a doutrina espírita. Os seus olhos serão abertos, porque neste vídeo acabei de apresentar vários versículos bíblicos. Acabei de citar, por último, Lucas capítulo 18, como também Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação que Deus tem para oferecer é um presente. Não é vendida, não é vendido. Uma, porque é muito caro, não temos condições de comprar. Aliás, tudo que Deus nos dá é muito caro. Tudo que Deus faz tem um custo muito alto. Se as coisas materiais de Deus nós não podemos comprar, imaginem as coisas espirituais. Uma, o custo é alto. Outra, nós não entendemos, porque somos pecadores, nascemos em pecados, temos uma natureza pecaminosa e não podemos conceber, entender o que realmente é a justiça de Deus, a santidade de Deus. Portanto, Ele tratou disto. Ele cuidou de dar uma salvação a nós que satisfazesse totalmente a justiça dele, a santidade dele. Ele deu seu Filho, sem pecado, e ele morreu na cruz para salvar pecador como eu e você. Aceitando este presente pela fé, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Já sabe onde está esse versículo? Atos capítulo 16, versículo 31.